Em São Paulo, que acompanha o dia a dia do Tricolor Paulista. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Boa noite, Eric. Boa noite, Rafa, Lédio. Um prazer estar aqui com vocês nessa madrugada. Que nada, a noite é uma criança, segundo o Lédio Carmona, Eduardo. Fica tranquilo. A gente começa falando, então, abrindo esse bloco, falando desse superclássico, Flamengo e São Paulo, em momentos diferentes no Campeonato Brasileiro. O São Paulo buscando voltar uma retomada de buscar a parte de cima da tabela, embora tenha 3 jogos a menos, né? Isso faz diferença, obviamente, na contabilidade dos pontos ali. Agora, Eduardo, como é que está o clima do São Paulo para jogar no Maracanã contra o Flamengo? Vem de uma derrota na Copa Sul-Americana para o Lanús. Como é que está o ambiente do Tricolor Paulista nesses últimos dias? Bom, Eric, em relação ao ambiente, o São Paulo está otimista de fazer um jogo bom no Maracanã, principalmente pela sua fase ofensiva, né? O São Paulo tá muito bem no ataque com o Luciano e com o Brenner, principalmente o Brenner, que a gente até fez uma matéria para o GE. Globo que mostra que ele é o jogador mais eficiente do Brasil. Ele precisa de 89 minutos para marcar um gol. E logo em seguida veio o Pedro, né? O Pedro precisa de 100 minutos para marcar um gol. Ou seja, tem essa aposta no Brenner. O São Paulo acredita que pode surpreender o Flamengo. Claro, é muito difícil jogar para o Flamengo no Maracanã. E aí tem um agravante nessa situação do São Paulo, porque o Fernando Diniz não poupou nenhum jogador contra o Lanús. Então foi para a Argentina, jogou com o time completo, fez apenas 2 substituições no jogo inteiro e pode ter um time mais cansado do que o Flamengo, que jogou contra o Atlético Paranaense, venceu na Arena da Baixada e teve um pouquinho mais de tranquilidade na parte física. A recuperação, eu acredito que a do Flamengo tenha sido melhor que a do São Paulo. Então, isso é o que pega na parte negativa para o tricolor paulista. Eduardo, a gente tem um quadro para mostrar em cima desse tema que você falou, do Brenner e do Pedro, traçando um comparativo, né, entre os dois jogadores que vêm fazendo os gols das equipes. Olha só, 34 jogos para o Pedro, 22 para o Brenner, 17 gols para o Pedro, 13 para o Brenner, 1.701 minutos, 1.159 minutos para o Brenner, 100 minutos para fazer um gol, como já havia dito o Eduardo, e 89 minutos para fazer um gol. O Brenner tem 20 anos, o Pedro 23 anos. São ótimos jogadores e bem jovens. O Brenner teve uma passagem pelo Fluminense no ano passado, né? Mas não aconteceu, né? Quase não jogou. Quase não jogou, como lembrou o Lédio, mas agora tá. O São Paulo, enfim, procurava um homem-gol e estava em casa o homem-gol do São Paulo e o Brenner está dando conta do recado. O que você está esperando desse jogo, Lédio? Então, cara, eu acho que, sinceramente, eu não sei se o Eduardo concorda comigo, eu acho que o Diniz, ele está querendo apostar nas 3 competições, o São Paulo não tem condição de apostar nas 3 competições. Eu não teria ido com o time inteiro para Lanús, para Buenos Aires, lá para o distrito de Lanús, para enfrentar o Lanús com um time inteiro como o São Paulo foi. O São Paulo já está na Copa do Brasil, já passou, está no páreo no Brasileiro, não tem um elenco tão extenso assim, então ele desgastou o time titular lá em Buenos Aires, um jogo difícil, perdeu o jogo, o que volta a causar turbulência e vai enfrentar o Flamengo. Tudo bem, o Flamengo desfalcado pela frente. Acho que ele arriscou muito alto, ele quis apostar nas 3 e pode ficar mal em 2, se perder para o Flamengo, que não é um resultado, digamos, improvável, domingo no Maracanã. Eu acho que mesmo com os desfalques, o Flamengo está bem desfalcado para esse jogo, o Flamengo tem mais condições do que o São Paulo. O São Paulo oscila muito ainda, acho que fez bons jogos, o jogo contra o Fortaleza foi bom, mas mesmo quando o São Paulo vai bem, ele sofre, ele permitiu que o Fortaleza chegasse ao empate, mesmo jogando melhor. Então, ainda não é um time confiável. Não sei se vai terminar a temporada com esse status de time confiável. E volto a dizer, eu acho que ele optou pela estratégia errada, querendo apostar nas 3 competições. Eu iria com um time alternativo para Buenos Aires, poderia acontecer isso, perder o jogo. E perdeu e tentaria a volta em casa talvez com o time inteiro, um pouco mais descansado. Ele preferiu ir com um time titular e voltou sem nada. O Lédio falou em desfalques do Flamengo. Hoje o Rodrigo Caio, o Flamengo divulgou até de forma oficial, né, nas suas redes sociais e tal, que o Rodrigo Caio voltou a sentir uma nova lesão, né? Ele tinha tido um problema no joelho e agora ele sentiu um problema na panturrilha direita, o que, inclusive, o tira desse jogo contra o São Paulo
E já a CBF já anunciou o corte do Rodrigo Caio também para os 2 próximos jogos da seleção pelas eliminatórias contra a Venezuela no Morumbi e contra o Uruguai em Montevidéu. O Led falou em desfalques do Flamengo. O Flamengo vem convivendo realmente com esses desfalques, né, Rafa? A gente viu ali o Gabigol também já não joga há um tempo. O Arrascaeta foi para a seleção do Uruguai, voltou machucado. O Rodrigo Caio foi para a seleção brasileira, voltou machucado também. Basicamente, esses 3 jogadores são titulares, ou o Gabigol vai brigar ali com o Pedro, não sei. E ainda tem o Diego, que é sempre uma opção, que também está machucado. Mas, assim, são desfalques que já vêm nos últimos jogos, né? Não é um desfalque para esse jogo, né? São desfalques recorrentes, mas que pressionam... Esse ainda tem o Arão e o Thiago Maia, né? Exatamente, suspensos por cartão, né? Desfalques que pressionam o elenco, de certa forma, né? O Domi, por exemplo, a buscar opções que não vinham tendo tantos minutos e não vinham dando boa resposta. A gente fala do resgate do Vitinho como esse cara por trás do camisa 9. Como substituto do Arrascaeta, o Lincoln recebendo mais minutos. Então, é daí que ele vai tirando essas novas possibilidades. Mas concordo com o Led, eu acho que tem mais de onde tirar e com o retorno desses jogadores em determinado momento em que a temporada afunilar, vai continuar colocando muita qualidade em campo. A questão do São Paulo vai até anterior ao jogo contra o Lanús. É o time titular contra o Binacional, por exemplo. Aqui também tem não fez sentido nenhum. Era um São Paulo virtualmente classificado na Libertadores, para a Sul-Americana, no caso. Eliminado da Libertadores, já classificado para a Sul-Americana. E desgastou o time em 90 minutos contra um adversário totalmente desnivelado com relação à exigência da equipe. Então também não fez muito sentido e eu acho que essa conta sim pode ser cobrada ali na frente com essa sequência pesada. A gente, a exemplo do bloco anterior, mostrou as possíveis escalações de Palmeiras e Atlético Mineiro. A gente vai mostrar agora as possíveis escalações também de Flamengo e São Paulo para depois vocês debaterem. Eu conto também com o Eduardo. Vamos lá, vamos mostrar os campinhos aí. Primeiro do Flamengo, que é o mandante. Essa dúvida no gol agora vai permanecer sempre, né? Hugo Souza ou o Diego Alves. O Isla, Gustavo Henrique, Natan e Felipe Luiz. Aí o Daniel Cabral e o Gerson. Existe a possibilidade do João Gomes também, que é um outro volante da base, né? Que foi puxado pelo Domi. Everton Ribeiro, Vitinho, Bruno Henrique. E o Pedro é basicamente o time que vem jogando, o time que jogou contra o Internacional, né? Lá jogou o Thiago Maia e o Arão. E ele não tinha o Bruno Henrique contra o Inter. Agora ele tem o Bruno Henrique de volta, mas não tem os 2 volantes. Enfim, o Domi também tá montando o seu quebra-cabeça, né? E aí o São Paulo com o Thiago Volpe. Aí o Tietê ou o Igor Vinícius na lateral direito, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo, Luan e Daniel Alves no meio, Gabriel Sara e Igor Gomes, na frente os 2 atacantes, o Luciano e o Brenner. Eduardo, essa dúvida na lateral direita, qual é o motivo? É uma questão tática, técnica, física? Não, o Igor Vinícius ele teve uma lesão na coxa lá no jogo contra o Fortaleza, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. E ele está se recuperando. Ele treinou ontem e hoje e deve viajar para o Rio de Janeiro. Mas fica essa dúvida aí, porque faz um tempo que ele não joga. E o Tietê é um jogador de muita confiança do Fernando Diniz. Então a gente fica nessa dúvida aí, mas acredito que o Tietê vai ser titular novamente. E aí só falar um pouquinho dessa escalação, né? Eu acho que o Led foi perfeito no que ele falou sobre o São Paulo levar o time inteiro, o time titular contra o Lanús. Acho sim que poderia ter poupado alguns, principalmente o Daniel Alves. O Daniel Alves vai ser titular contra o Flamengo, só que ele jogou contra o Binacional, como o Rafa bem lembrou, e jogou contra o Lanús. Ele tem 37 anos. Contra o Fortaleza também, o Daniel Alves tenha contra o Fortaleza também. O Binacional ele saiu aos 20 minutos do segundo tempo, o Fernando Diniz deu um pouquinho de descanso para ele, mas vale lembrar, né? São 37 anos, por mais que ele tenha um físico que a gente sabe que é invejável, foi o maior lateral da história aí do Barcelona, mas já tem uma idade avançada, tem que ficar um pouquinho no banco, tinha que segurar, e eu acho que o jogo contra o Lanús era ideal para isso. Acho que nem deveria viajar para a Argentina, fica aqui no Brasil, se recupera durante uma semana, e você tem o Daniel Alves por mais tempo na temporada. Agora a gente